Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2023. Lição de hoje é a lição de número 6 e o tema: qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e a carta de Paulo a Tito. E nós iremos, nesta revista, estudar muita coisa importante sobre doutrina, sobre conduta, sobre ministério, muito importante. A lição de hoje, as qualificações pessoais e essenciais para os diáconos. Lembrando que você, que é assinante do ebdenfoco.com, você tem os slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, imagens de qualidade e prontos para serem usados. Slides da EBD prontos para serem usados, o que dá para você muito mais tempo para estudar. E isso é muito importante. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos em nossa plataforma. É só você acessar www.ebdenfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. E o conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição nos diz: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. 1 Timóteo 3 e 8. Os diáconos, você deve saber, foram aqueles 7 ali de Atos que foram escolhidos pelos apóstolos para cuidar dos necessitados, das pessoas necessitadas da igreja, e eles também estavam diretamente envolvidos, na liderança dos trabalhos sociais da igreja, da assistência aos necessitados. Então, os diáconos são pessoas, o princípio que nós aprendemos a partir da Bíblia, qual deve ser a função do diácono, é o de serviço, de servir às mesas, de atender ao necessitado, de visitar o necessitado, de entregar uma cesta básica, enfim. A diaconia é um trabalho de ajuda. Resumo da lição: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Uma coisa que nós devemos ter em mente, que deve estar na nossa consciência e no nosso coração, que servir a Deus é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Uma responsabilidade que todo cristão deve ter de servir a Deus e ter isto como um privilégio. Nenhum cristão que de fato tenha tido uma experiência real com Deus, uma experiência real de salvação, entende que o servir a Cristo, que o servir a Deus seja um peso ou um fardo, mas um privilégio. O texto bíblico, 1 Timóteo 3, 8 a 13, mas é óbvio, você vai ler todo o capítulo, que é muito importante, e eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça aí a leitura de todo o capítulo 3. Nossa introdução. Na lição anterior, estudamos as instruções dadas a Timóteo para a ordenação dos bispos, anciãos ou presbíteros, que eram os pastores locais, responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino do rebanho. Que é importante ressaltar aqui, para que vocês entendam, que no contexto bíblico, bispos, anciãos e presbíteros e pastores, eles basicamente exercem a mesma função. A função de ensino, a função de liderança e coordenação da comunidade local. Diferente dos diáconos, por exemplo, que não estão ligados ao ensino e à liderança, mas ao serviço geral
da comunidade, de ajuda às pessoas, de cuidado às pessoas. Nesta lição estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, o diaconato. Veremos que a principal distinção entre o presbítero e o diácono é que ao primeiro é dada a tarefa de ensinar a igreja, enquanto ao segundo é dado a missão de cuidar de questões temporais como assistência aos necessitados nos moldes da experiência vivida pela igreja em Jerusalém. Atos capítulo 6, verso de 1 a 6 diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então aqui surgiu então a instituição do diácono. Os diáconos, como diz aqui o texto, os apóstolos e bispos e pastores, né, e anciões, eles serviam a igreja na liderança, na supervisão e no ensino. E os apóstolos então dizem: não é certo, não é proveitoso que a gente deixe essa responsabilidade de ensino, de supervisão, para poder cuidar de pessoas necessitadas, porque senão não vai dar certo, a gente não vai dar conta. Então que separemos pessoas, escolhamos pessoas, né, que aqui diz de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, que possam trabalhar, fazer essas funções que, como diz aqui o comentarista, né, a missão do diácono era uma missão temporal, né, assistência aos necessitados e cuidado de pessoas num sentido não de liderança da comunidade, mas no sentido de cuidado, de assistencialismo. Consideraremos, contudo, como esse ministério auxiliar apresenta variações ao longo do tempo de acordo com a realidade da igreja local. Isso é óbvio, né? Inclusive, já na igreja primitiva, Filipe era um dos diáconos, mas ele também era evangelista, né? Ele era um pregador, o que não impede. O diácono tem a responsabilidade primária de fazer esse tipo de serviço, que é o de assistência, né, de cuidado, de estar à disposição da comunidade para distribuir alimento, para verificar se as pessoas que estão com necessidade, passando necessidade, mas também eles não são impedidos, não é um impeditivo de que eles lidere, pregue e ensine na igreja. Apenas que o ministério base do diácono é o de serviço. Nosso primeiro tópico, o ministério diaconal. A origem dos diáconos. Os primeiros diáconos foram instituídos em Jerusalém, Atos 6, de 1 a 6, na igreja liderada pelos apóstolos, sob a direção de Tiago, irmão de Jesus. Nós já lemos o texto de Atos 1 e 6. Lucas narra que, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os gregos se preocuparam, porque havia uma quantidade muito grande de viúvas, de pessoas necessitadas ali, incluindo viúvas, e eles então reclamaram aos apóstolos, que eram os líderes da igreja, que essas pessoas estavam sendo negligenciadas e não era uma coisa legal de se fazer. Então os apóstolos decidiram que seria separado, pelo Espírito Santo, esses homens que estariam nesse trabalho de amparo, de cuidado e assistência às viúvas e aos necessitados em geral. Isso se deu pela conversão de judeus de fala grega, que fez reproduzir no seio da igreja cristã uma divergência que já existia no mundo judaico. Era um certo divisionismo entre judeus nativos que falavam o aramaico, língua corrente em Israel na época, e judeus não nativos que haviam se helenizados e falavam a língua grega. Houve essa discussão entre os irmãos em relação a essa falha que a comunidade estava tendo de assistência às viúvas e aos necessitados. De acordo com Lawrence Richards, escritos rabínicos indicam que a igreja de Jerusalém havia adotado o sistema judeu de ajuda aos pobres, que envolviam a tigela dos pobres e a cesta dos pobres.
A primeira, uma distribuição diária de comida fornecida aos necessitados. A segunda, uma distribuição semanal de comida e roupas para as famílias pobres, né, que era típico da cultura judaica. Lucas descreve que estava havendo um desprezo às viúvas gregas. Os apóstolos então precisaram agir para resolver esse problema interno. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de instituir 7 varões como assistentes ou auxiliares para servirem às mesas, enquanto os dirigentes espirituais, os apóstolos, cumpriam integralmente o ofício que lhes cabia e era essencial para a vida da igreja: perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, nós temos aqui, de forma muito clara, como foi a instituição dos diáconos e qual a importância e a função do diácono no ministério da congregação local. Como nós vemos, levando em consideração o que nós vemos a partir da instituição dos 7 varões aqui como diáconos, os diáconos tinham por responsabilidade servir as pessoas nesse contexto dos necessitados de coisas materiais. Pessoas que necessitavam de cuidados por estar doente, pessoas que necessitavam de alimento, de roupa, de abrigo, e os diáconos estavam incumbidos dessa responsabilidade, haja vista. A igreja entendeu que os apóstolos não podiam parar aquilo que eles estavam fazendo, que era a oração e a ministração da palavra, né, que era a dedicação de uma vida de oração e ministração da palavra, para poder cuidar desses assuntos. Mas esses assuntos também não poderiam ser negligenciados. E como a igreja tem muita gente, e Deus então, pelo Espírito Santo, separa esses homens e nos deixa aqui o princípio da necessidade de todas as comunidades terem diáconos também, que possam auxiliar no cuidado das pessoas. Um duplo ministério. Embora Lucas não use o substantivo diáconos, aquele que serve como um título para identificar os 7 varões eleitos pela igreja de Jerusalém, é consensualmente admitido que ali se deu a instituição dos diáconos, mesmo porque o termo grego diaconia, serviço ou atendimento, está presente no versículo 1, enquanto o verbo diakoneo, servir, aparece no versículo 2. Em ambos os casos, a referência está ligada a servir às mesas, né? A cuidar de pessoas que estão passando necessidade. No versículo 4, o termo diaconia, serviço, volta a aparecer, agora contudo na expressão ministério da palavra. Assim, são 2 ministérios ou serviços distintos: o principal de servir a palavra e o auxiliar de servir às mesas. Um duplo ministério estava estabelecido, realidade que seria reproduzida nas demais igrejas do Novo Testamento. A síntese é: tanto o presbítero quanto o diácono são servos, são diáconos, no sentido comum do termo. Contudo, o primeiro serve a palavra, o segundo as mesas. E isso é importante frisar, porque nas nossas igrejas, especialmente no contexto mais pentecostal, criou-se uma subclasse, né? Uma classe, divisões entre as classes. Auxiliar está lá embaixo na pirâmide, os diáconos um pouco mais acima, os presbíteros um pouco mais acima e os pastores no topo. Vale lembrar que na hierarquia da igreja, na hierarquia em termos de administração, de liderança, tem sim que se obedecer esta hierarquia. Entretanto, no ministério, como o comentarista bem coloca aqui, o diácono não é uma pessoa inferior ao presbítero. O ministério diaconal não é menos importante que o ministério presbiteral. A questão que difere é que como diz o comentarista aqui, ele serve a palavra, ele alimenta as pessoas da palavra de Deus. O presbítero, o pastor, o ancião, né, o bispo, ele tem essa função de ser o ensinador, de alimentar o coração, a alma e a mente das pessoas, enquanto o diácono, que não necessariamente não possa também fazer isso, mas tem como base a sua função na igreja, ajuda ao necessitado, o cuidado, o auxílio à organização, o auxílio ao funcionamento da congregação local.
Em outros trechos do Novo Testamento, o mesmo vocábulo grego vai aparecer com sentido amplo, servos, e com sentido específico de ofício diaconal, como veremos no tópico 3 desta lição. Bispos e diáconos. Como já vimos, Paulo instituiu o presbítero nas diversas igrejas que fundou em suas viagens missionárias. Éfeso foi uma delas. Lucas relata em Atos 14, 23, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Era prática, de Paulo e das igrejas no início da igreja primitiva estabelecer nas congregações locais presbíteros, pastores e diáconos. De igual sorte foram ordenados diáconos, como se vê na carta aos Filipenses, na qual Paulo saúda a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então se percebe o quão importante é essa organização, essa separação dos trabalhos na igreja, para que não pese sobre poucos, e muitos fiquem aliviados, mas que todos trabalhem, fazendo cada um a função para que foi chamado, para que a comunidade seja uma comunidade que atenda as pessoas, tanto na perspectiva material quanto na perspectiva espiritual da ministração da palavra de Deus e da oração. Vê-se, portanto, que os ministérios locais foram constituídos por bispos ou presbíteros responsáveis por dirigir e ensinar a igreja, e por diáconos auxiliares para as questões administrativas ou temporais, conforme a necessidade de cada comunidade. Então, como eu já disse antes, tanto presbíteros quanto diáconos são ofícios nobres. Uns fazem um tipo de atividade, outros outra, mas isso não significa que um faz o trabalho em detrimento do outro ou é uma subclasse do outro. Não, todos têm um ofício nobre e que glorifica a Deus. Segundo tópico, as qualificações dos diáconos. A diferença determinante entre as qualificações dos presbíteros, pastores locais e dos diáconos, há uma diferença determinante. A aptidão para ensinar, que somente é exigida dos bispos, apto para ensinar. Os presbíteros e pastores devem ser pessoas, devem ser homens que sejam dedicados ao estudo da palavra, para que tenham habilidades, para que tenham condições de ensinar a igreja. Infelizmente, nós vemos nas igrejas locais, especialmente aqui mais para os interiores, uma ideia de presbíteros por honra, de diáconos por honras. Na maioria das nossas igrejas tem-se esse hábito. É muito mais uma opção política que o pastor faz, o pastor presidente da igreja faz, do que seguir uma regra bíblica. Quantas vezes eu já vi presbíteros que sequer sabem assinar o nome? Como que essas pessoas serão dadas ao ensino? Como essas pessoas serão doutores? Como essas pessoas serão professores? Não tem como. Diáconos, homens já velhinhos, que não têm condições de fazer nenhum tipo de assistencialismo, de cuidado, de trabalho. Mas vamos consagrar diácono por honra. O que a gente precisa entender é que o ministério não é uma superclasse. Pastor, presbíteros, diáconos não é uma classe superior à comunidade. São servos de Deus servindo a comunidade em nome de Deus. E que cada um deve assumir o seu papel e fazer o melhor possível, entendendo que está adorando a Deus. Isso reforça o que já foi dito. O pastor é responsável por dirigir e ensinar a igreja, contudo, com auxílio direto do diácono, a quem é dada a tarefa de atuar na esfera administrativa, como nos assuntos do templo, na arrecadação de finanças e donativos e na assistência aos necessitados. Da mesma sorte, ao começar a seção relativa aos diáconos com a expressão da mesma sorte, Paulo já indica que o padrão que se espera deles é semelhante aos dos presbíteros, porque não é uma atividade, não é uma função, não é um ministério secundário, inferior. Não,
tem a mesma responsabilidade. Percebe que quando o texto bíblico nos diz que foi separado homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria para servir às mesas, porque é um ofício digno, bíblico e que adora a Deus, instituído por Deus. A honestidade refere-se ao estrito cumprimento de suas responsabilidades e deveres em todos os âmbitos. Não deve ser admitido ao diaconato quem tenha negócios mal resolvidos, boa reputação. O texto diz boa reputação, tem que ter boa reputação, tem que ter um bom nome. É incoerente, né? E eu volto a repetir mais uma vez, muitas vezes a consagração de obreiros nas nossas igrejas são mero ação política, atitude política do pastor para ter um ministério maior ao seu lado, para decidir ao seu favor, e então ele barganha com esses irmãos essa posição dentro da igreja, mas e muitas vezes não tem muito critério, mas a Bíblia é muito clara. Precisa ter um critério, porque tanto o presbítero, o pastor, quanto o diácono, ele precisa ter qualificações apropriadas para o cargo. Não pode ser qualquer um. O diácono precisa ser um homem de palavra, não de língua dobre, ou seja, alguém em quem se pode confiar no que diz. Não pode ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa dúbia, não pode ser uma pessoa de palavreado chulo, grosso. Tem que ser uma pessoa mais culta, mais polida, precisa ser alguém educado. Não estou dizendo no sentido que precisa ter alto grau de escolaridade, estou falando que seja uma pessoa educada, no sentido de ser uma pessoa que trata bem as pessoas, no sentido de que seja uma pessoa que tem uma linguagem saudável, enfim, uma pessoa que se comporta bem na sociedade, que cumpre com sua palavra, que conduz bem seus negócios. É importante isso. A expressão não dada muito ao vinho costuma suscitar muita discussão. O emprego do advérbio de intensidade muito é invocado por alguns intérpretes como uma concordância de Paulo com o uso moderado de bebida alcoólica. Isso, contudo, destoa do conselho do próprio apóstolo quanto à abstinência do vinho. Em Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E também em 1 Coríntios 6,10: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por isso, considera-se que ele estava se referindo a um vinho não fermentado, não embriagante, e ainda assim recomendado a moderação em função das práticas pagãs da época, que consistia em glutonaria. Nossa conduta prudente sempre é de abster-se de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstenha-se-vos de toda a aparência do mal. Eu não vejo, eu não vou me adentrar muito nisso aqui, eu vou só fazer uma explicação. Eu não penso que esses textos bíblicos, na verdade nenhum texto bíblico é claro sobre uma proibição do ingerir de qualquer tipo de bebida alcoólica. Não existe nenhum texto que proíba diretamente. Inclusive os textos citados aqui não estão proibindo a ingestão moderada. De fato, eu não consigo ver isso. Eu consigo ver muito claramente a Bíblia alertando quanto ao perigo da embriaguez. Por exemplo, Provérbio diz que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é envergonhadora. Provérbio diz com frequência que quem se dá muito a bebida forte ao vinho acaba ficando miserável, é envergonhado, enfim. E muitos textos bíblicos nos advertem quanto sim há uma vida de embriaguez, ao alcoolismo, mas eu não vejo necessariamente uma proibição de qualquer tipo de ingestão de bebida alcoólica, como sendo, nesse caso, pecado se você beber uma tacinha de vinho. Não estou defendendo que você deva beber, só estou dizendo que eu não vejo essa proibição. Entretanto, eu sou da ideia de que a igreja é um local onde tem muitas pessoas que foram libertas do alcoolismo. Percebe bem o que eu vou dizer. A igreja é um lugar onde muita gente foi liberta do alcoolismo. Não faz o menor sentido a igreja fomentar o uso, ainda que moderado, de bebida alcoólica. Porque pode
trazer prejuízo para essas pessoas que já foram libertas. Então, o melhor, ainda que não tenha expressamente um texto na Bíblia que diga que beber qualquer quantidade de bebida alcoólica seja pecado, o melhor é sempre não beber, porque todos conhecemos o poder da bebida alcoólica. Ela pode trazer problemas graves, e num contexto de igreja onde muitas pessoas venceram o alcoolismo, não é nada sensato defender ou até estimular de forma tão simples o uso de bebida. Completando o rol, assim como os presbíteros, diáconos deveriam ser vigilantes em matéria de dinheiro, afastando-se da cobiça. Contentamento e moderação são fundamentais para nos livrar de toda ambição ou desejo imoderado por bens ou riqueza. Que vale bem ressaltar que a Bíblia não está defendendo uma vida de abstinência de bens. A Bíblia Paulo não está defendendo que o certo é os crentes serem pobres. Não, olha só, o texto aqui que o comentarista coloca faz um esclarecimento muito importante, que é muito bíblico. O desejo imoderado. Paulo diz a Timóteo, que para ele ensinar às pessoas que a ambição egoísta é que traz problema. O que é a ambição egoísta? A ambição de ter por ter, de ter para autossatisfazer. Quando você deseja ter um carro para o seu conforto, para a sua melhor locomoção para a igreja, ou para o seu trabalho, para carregar seus filhos, sua esposa para a igreja, ou para um passeio, não tem nada de pecaminoso nisso. Agora, quando você deseja ter um carro para você se apresentar, para você esbanjar, para você ser admirado pelas pessoas, aí já é um outro problema. Paulo enfatiza isso nos capítulos 9 a 12, nos versículos 9 a 12 do capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, especialmente no versículo 10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, nós já vemos aqui que Paulo deixa bem claro, que muitas pessoas confundem, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor, o apego, a ambição egoísta, imoderada, extravagante, sem controle, mas o desejo de trabalhar, de ter um dinheiro para suprir suas necessidades, para viver uma vida digna, para poder ter condições de ajudar, financiar a obra, ajudar o necessitado, isso na verdade é nobre. Outra recomendação semelhante à dos presbíteros diz respeito à vida conjugal e à liderança da família. A expressão marido de uma mulher não é apenas uma reprovação à poligamia, mas também ao divórcio e ao novo casamento fora das hipóteses bíblicas de exceção, quando esgotado todas as possibilidades de reconciliação. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19, 9. 1 Coríntios 7, 15 diz: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não esteja sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Eu não vejo particularmente, e eu fiz um TCC na minha faculdade sobre divórcio e novo casamento, e definitivamente dizer que o texto aqui de 1 Timóteo, quando ele diz marido de uma só mulher, esteja relacionado à pessoa que não tenha tido um outro casamento anterior, é forçar a barra. Até porque fecharíamos a porta para muitas coisas. Por exemplo, imagine uma pessoa que casou lá no mundo e se divorciou, nesse período nunca conheceu a Cristo. Casou de novo e aceitou Jesus. Quer dizer que essa pessoa não pode ter um chamado ministerial? Não pode exercer uma função ministerial? Penso que a ideia aqui é apenas e diretamente ligada à ideia de poligamia, que era comum naquela época. E não está relacionado ao divórcio. Eu não estou fazendo uma defesa do divórcio, muito pelo contrário, eu concordo com Jesus quando ele diz que quando se fala de divórcio, nós temos que lembrar do que Deus fez, que o homem deve juntar-se à sua mulher e ambos tornar-se uma só casa, e o que Deus uniu não separe o homem. O casamento deve ser para sempre. Entretanto, me detendo apenas no texto, a ideia afirmar que esse texto proíbe que um obreiro
que um divorciado seja um obreiro é forçar o texto e não tem respaldo. Paulo inclui aos diáconos a recomendação de que guardem o ministério da fé em uma pura consciência. Devem estar convictos de sua salvação em Cristo e não tem nenhuma culpa que possa lhe abalar a fé. Ou seja, o obreiro ele deve ser alguém maduro na fé, né? Inclusive no texto tem exortação de Paulo que ele não seja neófito, não seja novo convertido. Somente homens que tenham todas as qualificações e foram primeiros provados e atestados como irrepreensível poderão ser ordenados ao importante ministério diaconal. Precisa ser alguém maduro. E olha só, o texto lá da instituição dos diáconos, da escolha dos diáconos, diz que eles são de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. São pessoas qualificadas espiritualmente para a função. Terceiro tópico, a referência às mulheres. Diaconisas, será? Aparentemente, Paulo abre uma nova seção em seu texto para se referir às mulheres, assim como havia dito, da mesma sorte os diáconos, agora diz, da mesma sorte as mulheres. Isso tem levado alguns eruditos a considerarem que o apóstolo estava tratando de 3 ofícios distintos na igreja, bispos, diáconos e diaconisas. Mas os contextos mediato e imediato não convergem para esta interpretação. As mulheres sempre exerceram um papel de alta relevância no serviço cristão, sendo sempre bem reconhecidas, principalmente pelo apóstolo Paulo, como na referência que faz a uma distinta mulher de nome Febe, que servia na igreja que estava em Cencreia, Romanos 16:1. Alguns intérpretes acreditam que se tratava de uma diaconisa, contudo é sabido que a referência à diaconia é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir e não ao ofício de diácono como um cargo da estrutura ministerial. Bom, e aí o texto? Diaconisas, levando em consideração o texto, né, e o contexto, como diz aqui o escritor, não parece que seja um ministério feminino, ainda que isso não seja proibitivo, porque, na verdade, como diz aqui o comentarista, contudo, é sabido que a referência à diaconia é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir e não ao ofício. E mesmo que essas mulheres não fossem separadas oficialmente como diaconisas, elas eram diaconisas pelo ato de servir. Paulo usa a palavra diáconos para se referir ao seu próprio ministério e aos de seus cooperadores. No mesmo sentido, é feita a referência a Febe, razão que a estrutura do texto não é suficiente para afirmar que se tratava de uma mulher ordenada ao ministério diaconal. Isso não impede, naturalmente, nem em reconhecer e saber que as mulheres desempenham extraordinário serviço como auxiliares na obra de Deus, inclusive na assistência às pessoas enfermas e necessitadas, que isso é muito presente nas igrejas. Isso não impede e não é proibido, não é pecado, muito pelo contrário. Inclusive, se não há um estabelecimento do ministério de diaconia na Bíblia, também não há uma proibição. Não existe nenhum texto que proíba, não existe um texto, por exemplo, que pareça com aquele texto de Paulo, que parece proibir as mulheres de serem pastoras, né? Que ele não permitia que as mulheres ensinassem na igreja. Não há nada referente às mulheres não serem diáconas, né? Diaconisas, né? Então, mesmo que a Bíblia não ordene, ela não proíbe. Então, se a comunidade local entende que necessita de diaconisas, não há nenhum problema em ordená-las. Esposas dos diáconos, que provavelmente seja essa a ideia do texto. Além da interpretação de que a referência às mulheres em 1 Timóteo 3:1 seriam as diaconisas, há outras 2 linhas de entendimento. Uma que considera que Paulo estava se referindo às mulheres em geral e outra que sua fala estava se dirigindo às esposas dos diáconos, né? Das mesmas sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sábias e fiéis em tudo. É óbvio que essas qualificações aqui de 1 Timóteo 3:11 são para todas as mulheres, mas eu penso que Paulo está dizendo isso se referindo às esposas dos obreiros, que de igual modo, que da mesma forma que os maridos devem ter aquelas qualificações, elas também devem ter. Essa é a posição mais aceita em função de que a palavra grega presente no texto, ginaikas, pode ser interpretada como mulheres, tanto como esposas, né?
Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiéis em tudo. Isso até porque meu pai sempre dizia assim, o ministério no sentido oficial, né, pertencia a ele, né? Ele como diácono, presbítero, dirigente de igreja, ele foi ordenado, ele foi consagrado a diácono e a presbítero, mas o ministério como ofício moral e espiritual pertencia a toda a família. Ele sempre dizia, quem vai ensinar sou eu como presbítero, quem vai impor as mãos sou eu como presbítero, mas toda a família deve viver como um presbítero, moralmente e espiritualmente falando, apenas não exercendo a função de presbítero. Paulo estava, portanto, recomendando que as esposas dos diáconos tivessem um viver honesto, não fossem maldizentes, mas equilibradas e fiéis em tudo, que deve ser a postura de qualquer mulher na comunidade. Nossa conclusão. Paulo conclui suas instruções aos diáconos enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Além de recompensa no céu, quem se dispõe a servir recebe de Deus já nesta vida uma profunda alegria interior, que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições. Que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Muito bem, graças a Deus. Então é isso aí, chegamos ao final de mais um comentário. Só lembrando, você que usa o slide produzido pelo EBD em Foco na sua igreja, tire uma foto e envie para nós. E para mais informações, acesse o nosso site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Lembrando que nós temos a assinatura dos slides, né? Slide de adultos, slide de jovem e mais os bônus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.